Olá, voltamos então, pessoal, para nossa unidade 3, a última unidade do curso. O que nós vamos ver? Vamos agora ver a parte mais de gestão da segurança da informação, em dois grandes momentos. No primeiro momento, vamos abordar um pouco os fundamentos e depois a parte normativa. Novamente, só para consolidar bem, a nossa fonte de referência principal é esse trabalho aqui sobre segurança da informação digital, que está disponível lá no repositório da UNB. Vamos em frente. Bom, vamos começar falando do ativo de informação. É um fundamento da segurança. O que é ativo? Ativo é qualquer coisa que seja útil, né? Que seja consistente, que tenha um valor agregado para a instituição ou mesmo para a pessoa. E em relação ao ativo de informação, nesse caso a definição é um pouco mais complexa. Nós trabalhamos no nosso dia a dia com o ativo de informação. O Ministério Público trabalha basicamente o tempo todo com o ativo de informação. Qual é o principal ativo de informação nosso? Já comentei isso na unidade passada. É a documentação arquivística ou documentação digital. E qual é o outro grande ativo? As pessoas que trabalham aqui. A parte toda, aí a gente vai entrar na gestão do conhecimento, que é um outro assunto bem interessante, mas que não é o foco agora. O conhecimento que as pessoas carregam dentro de si, a maioria é conhecimento tácito, não explícito, que não está normatizado, está dentro da cabeça, é um ativo de informação importantíssimo aqui, para quem trabalha com processos, com votos, com toda essa parte de justiça. Mas também o ativo de informação está no suporte de papel. Ou seja, aqueles documentos, aqueles processos que ainda estão em papel, também são ativos de informação. Então, representando de uma maneira mais, digamos, didática, o que são ativos de informação? Meios de armazenamento, transmissão e processamento da informação. É o tratamento básico da informação, né? Eu produzo a informação, armazeno e vou preparar para transmitir, ou passar para algum receptor, ou armazenar para recuperar posteriormente. Armazenar para depois recuperar ou guardar como memória, aí a gente está voltando à unidade 2, a nossa unidade anterior, que é de preservação digital, que faz parte, vou fazer agora um review, que faz parte da proteção cibernética. Segurança, defesa, preservação digital e hoje vamos ver infraestrutura crítica. Ok? Então pode ser recursos humanos ou pode ser recursos físicos em sistemas. Acho que já está bem consolidado, isso é muito importante. Bom, em termos de ciberproteção, o que nós temos que fazer? Preservar esses ativos de informação. Nos sistemas informacionais, sistemas automatizados, digitais, por exemplo, tabulário, NeoGAB, né? Tentando reduzir fragilidades e vulnerabilidades. Aqui uma consolidação interessante. Vulnerabilidade faz parte daquilo que eu já tenho estabelecido, do sistema que eu tenho estabelecido. Então, vulnerabilidade implica que eu tenho governança sobre aquilo ali. Se eu tenho um sistema operacional com algum problema ou que não foi atualizado, eu faço um patch, correção e corrijo aquilo. Ou eu tenho um aplicativo, um tabulário, que tem alguma coisa que não está dando certo, uma assinatura digital que não está acontecendo, alguma coisa desse gênero, qualquer outra coisa. Eu tenho a governança de consertar. Isso são vulnerabilidades. Ameaças, elas são externas, eu não tenho governança sobre elas. Elas podem ou não acontecer. Pode ser um agente externo ao Ministério Público, pode ser até um agente interno aqui no Ministério Público, que vai fazer alguma ação maliciosa em cima de um sistema. Isso é ameaça. Então eu não tenho governança do tipo, não tenho governança de absolutamente nada. Do tipo de ataque que vai ser, quando que vai ser, digamos, o volume desse ataque. E, via de regra, essas ameaças incidem sobre as vulnerabilidades. Então, se eu estou recuperando as minhas vulnerabilidades, se eu estou diminuindo as minhas fragilidades, eu vou diminuir também, consequentemente, os ataques. Então, só fechando parênteses, só para reforçar, digamos, um dos fundamentos da ciberproteção. Então, a gente tem que proteger, se resguardar, diminuir, reduzir essas vulnerabilidades, tanto para proteger as pessoas, como eu já comentei, como também a informação que está dentro dos nossos repositórios da instituição. Prosseguindo. Agora, assunto novo, infraestrutura crítica. Também faz parte da ciberproteção. Alguns chamam de infraestrutura crítica, outros de infraestrutura estratégicas, outros até de infraestruturas críticas estratégicas. Isso varia de país, varia de ontologia nacional, mas tudo... O que é infraestrutura crítica? Pode ser uma instalação física, pode ser um serviço,
pode ser bens ou um sistema que, se for interrompido parcialmente ou totalmente, vai causar um grande dano. Dano a quem? A sociedade como um todo. Então, a infraestrutura é realmente algo que tem um significado, que tem uma consistência, que vai atrapalhar em muito a vida da sociedade, vai afetar a segurança, vai afetar a parte econômica, a parte social. Isso é uma infraestrutura estratégica. Essa definição que está aqui, que provoca sério impacto social, ambiental, econômico, político, internacional, ou a segurança do Estado como um todo e da sociedade, como eu comentei, está na Política Nacional de Segurança e Infraestruturas Críticas, que saiu no segundo semestre do ano passado. Mais à frente a gente vai comentar esse normativo. Certo? Então, um exemplo de infraestrutura crítica é aquela que presta um serviço essencial. E uma coisa interessante é que ela não é pública. Aliás, no Brasil, a maioria das infraestruturas críticas são privadas, não são públicas. Então, aí tem a dificuldade de você exercer uma governança em relação a elas. Se sendo públicas já é uma coisa complexa, imagina privada se reunir esse pool de instituições, de organizações, né, de infraestruturas, vamos dizer assim, para poder trabalhar a parte de segurança e manter elas estáveis para que a sociedade não tenha problema. Vamos ver alguns exemplos. Cada país tem um jeito de trabalhar em infraestrutura crítica. O Brasil divide em 5 grandes grupos. Um grupo de comunicações, um grupo de transporte, outro referente à energia, um de água e de finanças. Os Estados Unidos, se me falha a memória, passam de 10 hoje. Os recortes, né, os grupos eles são bem mais segmentados. E esses grupos aqui, eles são trabalhados em âmbito nacional pelo GSI, pelo Gabinete de Segurança Institucional, também. Então, o GSI trabalha aquela parte de segurança e informação que nós já vimos, mas também tem responsabilidade sobre a segurança das infraestruturas críticas. Mas nós também vimos que a defesa cibernética também faz exercício. Lembra do Guardião Cibernético 2.0, da aula passada? Pois é, a infraestrutura crítica ela é trabalhada, digamos, ela é gerenciada pelo governo federal, pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional, mas como ela é essencial na defesa, o Ministério da Defesa também faz trabalho. Então é um trabalho conjunto. Isso é muito bom, porque você une mais de um ministério sobre esse mesmo assunto, a tendência é que seja bem resolvido, né? Seja maior o aproveitamento de tudo isso aí. Então, rapidamente aqui vamos passar. Comunicações, exemplos. Telecom, telecomunicações. Então, nós temos todas as operadoras, tanto de telefonia fixa como de telefonia móvel. Temos também a parte de satélite. Aqui na radiodifusão, a gente tem a parte das empresas, né, de rádio, TV, de streaming. Veja que aqui a maioria é privado, aqui também é privado. Serviço postal está indo para a privatização nos nossos correios, né? Transporte. E aí, aqui entra os diferentes modais de transporte. Basicamente, eu tenho o transporte aéreo, o transporte terrestre e aquele aquaviário, né? Eu tenho por mar, eu tenho por rio, eu tenho o aéreo, que também a maioria é empresa privada, inclusive estrangeira, agora com capital estrangeiro forte. Eu tenho o terrestre, nos seus vários modais, pode ser ferroviário, pode ser a parte de estradas, por aí vai. Um outro grupo é o grupo de energia, e aí a energia, eu tenho a energia, por exemplo, petróleo, gás natural, combustível renovável, energia elétrica, energia nuclear também. Então, são as várias matrizes energéticas. Isso tudo, infraestrutura crítica. Eu tenho a parte de abastecimento de água e tenho a parte das barragens. Nós tivemos um problema sério com barragens aqui no Brasil nesse ano passado. E aqui ainda tem também o item que às vezes não é muito considerado, que é a parte de saneamento básico. No meu entendimento, também é uma infraestrutura crítica, porque atinge diretamente a sociedade. E o Brasil não tem isso bom em relação ao saneamento básico. E, finalmente, a parte de finanças. Eu tenho a parte bancária, predominantemente privado, poucos bancos são do governo. Uma maneira fácil de descobrir se o banco é do governo é a URL dele na internet. Só é do governo quem é .gov. Então, a Caixa Econômica é .gov, Banco da Amazônia é .gov.
Os outros, que não são .gov, são .com, mesmo o Banco do Brasil, é capital privado, a maior parte deles. E o sistema financeiro, aqui entra Banco Central, entra a Casa da Moeda. Então aqui são exemplos de infraestrutura crítica. Dentro dessa infraestrutura crítica eu tenho sistemas de informação que fazem essa infraestrutura crítica funcionar. E eles são os alvos dos ataques. Então, no nosso caso, a gente tem que estar sempre trabalhando como que estão os sistemas. Por exemplo, finanças, bancos, não tem jeito, ele é todo online, é todo no cyberespaço. Mas aqui nas matrizes energéticas, por exemplo, tem os sistemas escada. Aqueles sistemas de automação de chão de fábrica que começaram fechados sem um controle, digamos, remoto, e que a segurança era mais fácil de fazer. Mas agora, com a automação, com acesso remoto, esses sistemas que não eram preparados para ser acessados remotamente também começam a entrar no cyberespaço. E aí começa um grande problema de segurança cibernética com eles. Prosseguindo. Vamos mudar de assunto agora, vamos para a seção 2 dessa nossa terceira unidade, que vai falar um pouco sobre governança, sobre gestão, como é que está andando hoje em dia essa parte digital no Brasil. O país começou, mais ou menos uma década atrás, com o governo eletrônico. Agora a gente já está na fase de migração de governo eletrônico para governança. O que é isso na realidade? O governo eletrônico está muito preocupado em digitalizar. Eu pego o papel, eu pego aquilo que eu fazia manualmente, automatizo e digitalizo. Isso é governo eletrônico. É muito básico, é muito primário. Já devia estar totalmente superado. Hoje em dia a gente caminha para quê? Para eu ter uma governança digital. Nisso eu amplio muito o escopo de como que eu uso o meio digital, de como é que eu uso o cyberespaço. Ele não é mais só para transformar papel em digitalizado, do analógico digital. Ele não é só isso. Ele agora vai pegar as tecnologias para melhorar a informação, a prestação de serviço, para melhorar a tomada de decisão governamental, para você ter capacidade de ter uma visão holística, conhecer realmente o que está acontecendo, para desenvolver a sociedade. Hoje o cyberespaço é um grande vetor econômico. A maioria as maiores empresas estão utilizando o cyberespaço. As grandes, digamos assim, os grandes países não têm tanta necessidade mais digamos, recursos minerais, recursos físicos. Por exemplo, o Japão, Singapura, né? Hoje eles são potentes porque eles sabem trabalhar a informação, sabem difundir a informação, sabem utilizar o meio digital para oferecer os seus produtos, principalmente os seus serviços. E aí eles são grandes potências nisso. Então a gente caminha, o Brasil está caminhando para a governança digital. Como é que isso tem acontecido? Um grande impulso foi organizar essa transformação. Isso aconteceu ano passado, 2018, com essa estratégia brasileira para a transformação digital. Ela procurou, digamos assim, consolidar, modelar, organizar, estruturar como que eu tenho, de onde eu estou para onde eu vou, como é que eu faço isso. Então ela ressaltou a importância do cyberespaço, a importância nacional do cyberespaço, que ele tem que ser realmente a parte de governo, o Estado brasileiro, nem tanto o governo, mas o Estado, ele tem que se apropriar do cyberespaço nacional, tem que ser dono, tem que saber usufruir daquilo ali, né? Sugerindo ações e políticas públicas para estimular a digitalização dos processos. Então eu saio da parte física e vou para processo. E olha o que eu botei entre parênteses que é o principal, é o comércio eletrônico. Pelo comércio eletrônico hoje em dia, você alavanca ou destrói uma sociedade ou destrói um Estado. Porque boa parte dos processos, na maioria dos mais desenvolvidos, estão na parte digitalizada. Você desenvolve o processo produtivo, comércio e também vai desenvolver a sociedade. Há um mês atrás, nós estamos em dezembro, em novembro, tem uma plataforma do governo em que vários serviços que antes eram tipicamente presenciais foram substituídos pelos digitais. Então nós temos mais de 500 sistemas, apps de smartphone, em que o cidadão pode interagir com o governo. Então essa transformação digital já está ocorrendo. Por exemplo, se você quiser, você hoje em dia só precisa sair com o celular. Eu só saio com o celular, não saio com mais nada. Por quê? Eu vou
numa loja, eu vou me apresentar, eu pego a minha carteira de habilitação e mostro pelo celular, porque existe um aplicativo que eu consigo fazer isso. Então, eu me identifico pelo celular. Eu vou fazer alguma compra, por aproximação, o meu Internet Bank, com aquilo que eu quero comprar, eu pago. Então, hoje em dia é melhor você esquecer a carteira do que você esquecer. Você pode até esquecer a carteira e a chave do carro, porque com o celular você consegue comida, você chama um transporte e você compra o que você quiser, né? Então, assim, fica uma coisa bem interessante. Teve uma vez que eu saí para fazer uma compra e realmente eu esqueci a carteira. Eu estava com o celular, estava até com meu pai. Meu pai ficou apavorado. Como é que agora? Como é que vai ser? Eu falei, não, deixa comigo, porque com o celular eu resolvo tudo. E realmente resolvi tudo. Comprei, peguei carro, comi, voltei para casa tranquilamente. Então, isso faz parte daquela ideia de que você tem convergência. Lembra que eu dei o exemplo da convergência? Isso realmente um artefato que mudou o dia a dia da pessoa. Né? Uma tecnologia de ponta, emergente. Você converge tudo para uma máquina só. Tem as suas facilidades que eu acabei de falar e também tem as suas dificuldades também na parte de segurança. Você tem que cuidar muito bem porque a sua vida está ali. Se você deixar aquilo, digamos, não protegido e alguém invadir ou hackear, você pode ter sua vida destruída, ser roubado de diversas formas. Tanto financeiramente como a sua imagem, ou a sua parte ética, a sua parte social, tudo pode ser roubado se você deixar o celular aberto. Mas esse é assunto para uma outra oportunidade. E voltando agora para a nossa parte de governança, o que essa estratégia ela coloca? Entre os itens, os fundamentos que ela tem, são vários fundamentos, lá no texto está melhor descrito isso, eu separei particularmente esse aqui. Ela diz que um dos fundamentos para a transformação digital no país é a confiança no ambiente digital. Ele levantou 2 itens que nós já até conversamos um pouco durante o curso. Uma é a proteção de direitos e privacidade, que tem uma lei, daqui a pouco a gente vai conversar sobre ela. E a outra, essa aqui que a gente já conversou bastante, que é a defesa e segurança do ambiente digital. Então vejam que a defesa entra junto com a segurança. Se você colocar a preservação e se você colocar a infraestrutura crítica, você já está, digamos assim, dentro do conceito macro que a gente começou a conversar de proteção cibernética. Prosseguindo. Eu fiz questão de destacar uma frase, um parágrafo que denota muito bem a qualidade do desafio, o tamanho do desafio em relação a essa transformação digital, que vem da própria estratégia. Então, para que o Brasil possa tirar pleno proveito da revolução digital, lembram? Sociedade de rede, 4ª revolução industrial que a gente comentou na primeira unidade. Para que o Brasil realmente entre, vamos chamar nessa vibe, nessa revolução atual moderna, né? Colhendo todos os benefícios, tanto da sociedade de informação, como do conhecimento, e principalmente para alavancar a economia nacional, ele tem que se transformar, ele tem que se tornar competitivo, ele tem que atrair para eles novos projetos. E para isso ele tem que digitalizar e entrar no meio digital, nos processos, nos valores e no conhecimento. Então vejo que o desafio é muito forte, né? Eu tenho que realmente entender essa cultura. Essa transformação dentro do governo, ela tende a ser um pouco mais lenta do que na iniciativa privada. Tende não, ela é mais lenta, mas em compensação ela é mais segura, são passos mais firmes e a gente tem que continuar. O Ministério Público daqui tem feito um esforço muito forte nisso aí. Ele está acabando com a parte de papel, ele está entrando na transformação digital, né? Tem uma previsão de que em curto prazo nós consigamos ter todos os nossos processos digitalizados, né? Existe também, aconteceu também a criação de vários núcleos que são relacionados à parte cibernética, no caso aqui do Ministério Público, o NCyber, a SPEC, o CI, está também tomando uma nova roupagem para isso. Então o Ministério Público do Distrito Federal está caminhando a passos largos para esse meio digital. E tem que caminhar também com segurança. Por isso dessa capacitação. Bom, com isso nós acabamos então a segunda sessão e partiremos logo em seguida para a terceira.